Então tá bom, queridão. Manda ver, se apresenta aí pra galera e puxa o teu top. Valeu. Abraço. Beleza. Valeu aí. Falou, Tô aí Humberto, com a manda bola. ver. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Humberto. Eu participei do primeiro Vitalize, para aqueles que não me conhecem. E hoje eu vim aqui falar sobre conceitos básicos, né? Coisas básicas de forma bem breve, para que a dieta frugívora seja efetiva, que vocês consigam lograr, né? Consigam aí continuar na dieta por um período grande ou, se não, a vida toda, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui é basicamente o livro 80-10-10. É um resumo, vai ser tipo um resumo bem rápido das coisas que ele diz no livro. Porque, às vezes, vejo que o pessoal, às vezes, não interpreta ou não segue a letra, ou pelo menos um pouco, as indicações do autor, né, que é o Dr. Graham, e isso pode levar a falhar na dieta, porque tem uma transição que é necessária, então, não cumprindo aí com as coisas que ele diz, pode chegar a falhar, né? Então, bom, vou me apresentar um pouco melhor. Eu tenho uma experiência de 2 anos de frugivorismo, onde eu fiz 100% frugívoro. Nesses 2 anos, eu consegui muitos benefícios. Eu consegui benefícios na parte atlética também, porque eu sempre pratiquei e pratico esporte. O maior benefício na parte atlética foi realizar um sonho de correr uma maratona, 42 quilômetros. Isso foi dentro do período que eu estava frugívoro 100%, né? E eu consegui isso somente em 3 meses e meio. Então, realmente, isso deu para mim uma prova de que a dieta pode levar a gente a ter uma qualidade de saúde, um nível de recuperação muscular e também, né, desempenho físico extraordinário, porque meu recorde era 10 quilômetros e eu cheguei a correr 42 quilômetros dentro dessa dieta, cumprindo aí, né, as recomendações do autor da dieta 80-10-10, porque eu percebi ao largo do meu tempo, da minha experiência, que quanto mais eu estava perto das indicações dele, melhor ia, tá? Então, bom, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Também, só para agregar um pouco aqui também ao meu currículo, né? Eu sempre estudei nutrição, não sou nutricionista, mas eu fiz cursos, né, de assessor em nutrição, desde os 15 anos, já tem uns 15 anos que eu venho estudando, é como estudar por fora, assim, de forma apaixonada, e ajudar pessoas também, com coisas básicas. Então, esse aí é a minha base com que eu vou tentar ensinar alguma coisa hoje, tá bom? Bom, eu vou agora falar brevemente sobre 10 tópicos que eu vou falar. Imagina, eu vou falar sobre 10 tópicos em meia hora, então significa que eu vou falar brevemente sobre cada tópico. No final, eu vou abrir e vou escutar algumas perguntas e responder dentro do tempo que eu tenho, tá bom? Então, primeiro, eu vou começar falando de algo bem básico, que já foi discutido aqui, mas eu vou falar brevemente da 80-10-10, né? O que é e o que é frugivorismo, qual a diferença entre as duas coisas, uma breve introdução a isso. Depois eu vou falar sobre quanto comer e a importância, né? Porque acredito que isso é muito, muito relevante. Depois eu vou falar quando comer e quantas vezes comer, que também é outro erro comum que eu vejo também as pessoas fazendo. E depois eu vou discutir um pouquinho como que o autor do livro fala que comer no café da manhã, ou seja, na primeira refeição, no almoço, ou seja, a segunda e, sei lá, na janta, tá? Tem uma indicação para certos alimentos em cada horário, então vou falar também um pouco disso. Depois vou falar muito brevemente sobre combinações de alimentos, já que já foi dito aqui, já se falou sobre isso, e uma tabela resume maiormente, mas eu vou falar um pouquinho. E depois vou discutir sobre vegetais na dieta frugívora. Tanto a importância, também como quais vegetais são os que são mais indicados na 80-10-10. Um pouquinho também sobre a consequência de excesso de gordura, porque a 80-10-10 discrimina muito a gordura, né? O excesso dela não está proibido, mas diz a importância, fala muito da importância de não ter tanto, e também fala um pouco sobre por que não excesso em proteína também. Então, uma breve discussão aí para vocês terem uma base nesse ponto. Depois eu vou falar sobre desintoxicação, um pouco do entendimento do muco, do ponto de vista da 80-10-10, e também minha experiência. E vou terminar aí falando sobre um pouco que alimentos o autor recomenda antes, durante e depois de uma atividade física.
dentro da dieta frugívora, que é bem breve, e vou terminar falando da importância de ser 100% frugívoro enquanto vocês estão na dieta, tá bom? Então, bom, já dei aí um panorama, se depois tem algum tema que eu não vou mencionar aqui, a gente vai falar no final. Então, bom, primeiro, 80-10-10, né? Muitos de vocês talvez já sabem, 80-10-10 é a proporção de macronutrientes na dieta. Então, sendo 80 como mínimo de carboidrato diário, 80%, 10% proteína, 10% gordura. Isso é o que significa o 80-10-10. Basicamente, o autor tirou isso da própria experiência. Se você comer frutas e vegetais e algumas oleaginosas durante o dia, e você colocar isso tudo numa calculadora, onde calcula os seus nutrientes, né, o que você consumiu, sempre vai bater isso aí. É muito difícil passar, a menos que você coma muito abacate ou nozes, né? Mas uma pequena quantidade de gordura e frutas e vegetais à vontade, sempre você vai estar dentro disso aí. Então, com essa base, ele criou e botou esse nome, a dieta. Mas por que eu estou falando da 80-10-10? 80-10-10 não é só o frugivorismo. Sim, o frugivorismo é parte da 80-10-10. Mas a dieta 80-10-10 inclui outras coisas, que vocês já devem saber também. Como, por exemplo, atividade física, tomar sol, respirar puro, né? Coisas orgânicas também é muito importante. A saúde emocional, né? Cuidar o estresse, todas essas coisas. Então, o autor, em todo o tempo em seu livro, fala da importância de seguir os outros passos, né? Que às vezes a gente ignora, a gente fala, não, de bom, quero dieta. Não pode não funcionar, pode ter reações adversas, realmente, se vocês não seguem os outros passos. Principalmente, que é o que eu mais quero falar agora, estou até confundindo aí, que é sobre atividade física, tá bom? O autor fala no seu livro 40% da caloria diária deveria ser gasta, agregado, né, colocado a mais, pela atividade física diariamente. O que significa isso? Ou seja, se eu gasto 2.000 calorias sedentário, né, se eu calculo na internet, é fácil calcular lá quantas calorias você gastaria, ele diz que você deveria gastar, então, 40% a mais, né, desse valor, que seria 2.800, né, como mínimo, como base. Agora, vocês me perguntam, bom, um salto de 800 calorias, o que significa isso? Significa muita atividade física. Muita atividade física, para aqueles que não gostam ou não têm o costume, não querem, infelizmente é isso, é muita, muita mesmo. Então, se vocês querem ter sucesso na dieta 80-10-10, acredito pela minha experiência e também, né, o cara mais experiente que eu conheço aí na dieta, recomenda muita atividade física. Então, vamos ter em conta isso aí quando vocês estiverem pensando em continuar na dieta a largo prazo. A gente sabe que a dieta é muito rica em carboidrato, vai te dar muita energia, né? Então, tem que usar essa energia, tá bom? Aí vocês vão estar no caminho certo. Sobre sol e todo o demais, eu não vou falar muito agora, mas isso aí é um pouco da parte da 80-10-10. Agora, vou falar de quanto comer, né? Sempre que eu mudei de uma dieta a outra, tem 8 anos que eu também sou vegano, eu tratei de comer um pouco demais. E sempre funcionou para mim. Porque às vezes a gente está mudando de uma dieta para outra e vem aquelas compulsões alimentares, que são comuns, né? A gente está acostumado, quando eu virei vegano, eu gostava de queijo, pizza, quando eu sentia o cheiro de uma pizza, né, me matava. Mas era muito diferente se eu estava cheio, se eu já estava satisfeito, se as minhas necessidades, né, nutricionais estavam pelo menos saciadas por essa parte. Então, eu acho extremamente importante para uma pessoa que esteja tentando o frugivorismo, que é uma dieta que restringe bastante, né, tudo que você estava acostumado a comer, que coma o suficiente, ou até mais que o suficiente, pelo menos na fase de transição, que é uma fase de adaptação. E aí é onde que a maioria das pessoas falham, porque confunde o volume que está comendo com a quantidade necessária. E a gente sim precisa de uma quantidade necessária de nutrientes para não entrar em catabolismo e em desintoxicação, tá bom? É bom a desintoxicação, o jejum, tudo isso é ótimo, né? Eu pratiquei também, pratico, adoro. Mas no período que você está transitando, pode chegar a colapsar o seu sistema de desintoxicação do seu corpo, né? Que seria os rins, o fígado, todo mundo trabalhando ali a muita força, porque você
Além de estar numa dieta que te desintoxica, você ainda não come o suficiente e dá espaço para o seu corpo desintoxicar mais ainda. Então, vai aí uma recomendação: comer o suficiente. Agora, você me fala, tá bom, comer o suficiente, mas eu estou cheio. Recomendo no começo você calcular suas calorias. Não só eu recomendo, senão como o autor também da 80-10-10 fala. No começo, faça por uma semana, 2, né? Se coloca de castigo e soma suas calorias ao longo do dia. Vocês já estariam fazendo a dieta mais fácil de fazer isso, porque é tão simples você contar calorias na dieta 80-10-10, porque é banana, beleza. Arruma uma balança de 50 conto e pesa a banana, pesa o que for, e coloca num diarinho que chama cronômetro, tem uns aplicativos, quanto você comeu de banana. Aí depois vai, agora eu vou comer melancia, agora eu vou comer mamão, vou comer alface, vou comer tomate. Pesa e faz isso. Faz durante uma semana, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que vão aprender. Relevante a volume. Tanto se estão comendo demais ou se estão comendo de menos, tá? Porque eu sou um cara que come tanto, que tem tanta capacidade de volume para comer, que eu cheguei a me passar, né? Em alguns momentos. Eu cometi eu por 2 lados, né? Então, aí é isso. Eu falei, cara, não é legal. Eu nunca contei calorias na minha vida, mas eu vou fazer a prova para me ter ideia de quanto eu estou comendo. E aí você se surpreende com o resultado. Então, quanto comer é muito importante, tá bom? Para não falhar. Pulando aí para o próximo tema, vou falar um pouco de quando comer, né? Importantíssimo para o autor e também para qualquer um que entende um pouco de saúde, né? Que está nessas dietas aí que levam à saúde, que a gente só deve comer quando tem fome, certo? A fome não é a vontade de comer. A gente confunde muito isso aí. A gente vai, tô com ansiedade, tô com vontade de comer, sentir um gosto doce na boca, vai e coloca como 1, 2 bananas. E já se satisfez com 2 bananas. Então, essa pessoa não estava com fome, ela estava com vontade, né, de matar o tédio dela. Então, fica aí minha recomendação para vocês. Quando eu vou comer? Quando eu sentir fome. Humberto, mas tem pessoas que eu já assessorei e eles falavam, Humberto, todo dia, só lá pelas 3 da tarde me dá fome. Eu falo, perfeito, vai comer todo dia 3 da tarde. Eu apostei nisso, né? Eu falava para eles, comigo não foi assim, mas pessoas sim, que estão tão intoxicadas, que elas estão precisando comer quando o corpo pede. Então tá, 3 da tarde pediu, como 3 da tarde. E assim a dieta funciona para essas pessoas, tá bom? Então, quando comer, vai ser quando eu estiver com fome. O que é a fome? Segundo o autor, é uma dor no estômago, algo que você sente no estômago, como um vazio, chega a doer, tá? Talvez a gente não chegue a esse ponto pela quantidade de toxina que a gente tem no corpo, mas vai ser algo parecido, tá? Então, bom, junto com esse tema de quando comer, eu também coloquei aqui quantas vezes comer, que o autor também fala disso, fala da importância da gente não comer o dia inteiro, tá? Porque ele até fala que a maioria dos americanos, né, que ele usa como referência lá, fazem uma refeição diária. Uma refeição diária que eles começavam no café da manhã, ia comendo e não terminava até a hora de dormir, né? Então, a gente tem que evitar isso. O processo de digestão é um pouco mais lento e mais complexo do que a gente pensa. A gente acha que comeu, passou 1 hora, saiu do estômago e acabou. Não é bem assim. Sai algumas coisas do estômago, depois começa a digerir outra parte, começa a digerir outro tipo de nutriente, depois cai no intestino e começa toda outra história. Então, o processo de digestão leva mais tempo do que a gente pensa. Então, ele recomenda o mínimo possível de refeições diárias, no mínimo 1, né? Que 1 já seria suficiente, e o máximo 4, tá? Na transição, como vocês não vão poder comer muito volume, então, sim, a gente começa com 4, né? Começa com o máximo lá que se pode, mas sempre tratando de aumentar o volume em uma refeição e não fazer várias refeições ao longo do dia, tá? Isso é uma recomendação também do autor que, às vezes, eu vejo sendo ignorada, comendo por instinto. Nosso instinto é muito bom, é algo que a gente tem que seguir, mas quando ele estiver um pouco mais naturalizado. Não vamos seguir nosso instinto depois de ter tido tantos anos, né, em dietas antinaturais para a nossa espécie, e agora vamos, né, seguir os instintos. Estou com fome, eu vou lá e fico beliscando o dia inteiro. Não faz bem, não termina de digerir as coisas, não se nutre bem, e depois vem as compulsões alimentares, tá? Então, bom, isso aí é um pouco disso.
Também já vou aproveitar que a gente está falando disso para as pessoas que não têm capacidade estomacal para comer muito volume. Já vou dar minha dica, que não é minha dica, eu também aprendi com o autor, que é comer um volume maior do que você pode durante 2 semanas. Com 2 semanas de você, todo dia, se você encheu com 5 bananas, você vai comer a sexta, todo dia faz esse exercício de sobrecomer, passar um pouco mal, com 2 semanas é suficiente para o seu estômago aumentar em volume. Isso é super beneficioso, seu estômago aumenta em volume numa dieta frugívora, né? Porque você vai ter a capacidade de comer menos vezes ao longo do dia, porém fazer melhor digestão, tá? Agora, bom, já que estamos falando de quanto comer também, no começo, tentar comer mais, mas depois que já estão experientes na dieta, o autor sempre fala, vocês vão comer até estar satisfeito, entendeu? Quanto eu vou comer? Não sei, uma refeição, você senta com um cacho de banana lá e vai comendo até estou satisfeito. Não é até enquanto eu aguentar. Eu cometi esse erro também. Eu comia até não dá mais, né? No começo tá bom para estufar o estômago e tudo aquilo. Mas agora, se você come até não aguentar mais sempre, você vai ter um excesso, vai se sentir mal, vai se sentir pesado, vai sentir uma sensação ruim no corpo. E pode chegar a engordar. Ixi, agora, como que eu vejo o comentário aqui? Tá difícil, viu? Porque alguém comentou, mas apareceu e não apareceu inteiro o comentário, aí foi embora. Então, se puder fazer o comentário aqui por áudio, ou senão a gente fala também no final. Se for... Quer que eu leia, Humberto? Leia, por favor. Tá. E se for o contrário, diminuir o volume do estômago? Só isso. Para diminuir o volume do estômago, né? Claro, aí seria para outro objetivo, né? Se a pessoa está pensando em perder peso, né? Ou está numa dieta densa em caloria, que come alimentos mais densos, aí ela vai tratar sempre de comer um pouco menos e tratar de comer menos volume, né? Investir um pouco mais, talvez, na gordura ou em frutas mais calóricas. Mas agora a gente está falando, né? Uma pessoa que está tentando ter a dieta 80-10-10, que é muito rica em volume. Então, é isso aí. Então, voltando aqui para esse lado de crescer o estômago, aí tem que ver até quando você vai esticar seu estômago. Cheguei às calorias que eu estou precisando durante o dia, então agora minhas refeições não vão ser até eu passar mal, digamos, até eu não aguentar mais. Vão ser até eu estar satisfeito. Eu falar assim, olha, eu comeria mais 2, 3 bananas, mas eu não vou ficar com fome ou com vontade forte de comer se eu parar agora. Esse é o ponto ideal que você tem que aprender, tá? Porque nós seres humanos estamos desenhados para sempre comer um pouco mais do que a gente precisa, por uma questão de sobrevivência, né? Para acumular sempre gordura e sobreviver em um momento que tenhamos que jejuar, né? Se vocês não estão pensando em jejuar, então vão terminar engordando e o processo de engordar é um processo de intoxicação também, tá? Então aí vai o porquê também saber quando parar. Bom, agora com esse tema aí já cobriu o que eu tinha que falar. Agora, que tipo de alimento a cada hora? O autor também recomenda em seu livro o que comer de manhã, no primeiro, na segunda, na terceira comida, né? Aí eu vou falar brevemente sobre o que é. De manhã, ele não recomenda, por exemplo, dentro das frutas, ele não recomenda as frutas ácidas. Depois, as frutas doces, semi-ácidas e as frutas hídricas, né, que é a melancia, o melão, estão recomendadas, tá? Recomendo começar com essas. Então, é muito importante, eu não posso comer uma laranja de manhã, não é muito importante. Eu estou falando do que você deveria ter como hábito. Então, ele recomenda frutas doces, semi-doces ou semi-ácidas, e as frutas que têm muito líquido nela, tá? Para começar a sua primeira refeição. Então, lembra só disso. Ácida, vou tentar evitar na primeira refeição, pelo menos nesse período de conhecer meu corpo, né? Já que um cara que sabe um pouco mais e tem 40 anos na dieta recomenda isso. Então, lembre disso aí. Na segunda refeição, se tiver terceira, né? Ele já recomenda aí talvez você incluir um pouquinho de vegetais, tá? Não é só a refeição de vegetais, mas ele fala por uma questão de equilíbrio também entre sódio e potássio. Ele fala assim, na segunda refeição dele, às vezes quando ele faz depois de um treino,
ele faz uma refeição de frutas, as mesmas frutas, a ácida ainda não está incluída, mas ele adiciona aí também um pouco de alface, um pouco de aipo, alguma outra coisa, como para equilibrar. Então, isso aí vai ficar legal para vocês, caso vocês sentirem assim, essa ansiedade que eu estou comendo, mas estou sentindo que está tudo muito doce. Na primeira refeição pode ser só fruta, mas na segunda já talvez precise de um pouco de equilíbrio. Agora, ele fala que os vegetais, né, ou os frutos vegetais também, que é tomate, pepino, essas coisas, mil coisas, né, pimentão, a maioria das coisas que não sejam folhas ou crucíferas são frutos vegetais. Tudo isso, mais os vegetais, e gordura principalmente, deixa para a última refeição. Por que o autor fala que a gordura e tudo isso para a última? Porque ele acredita que a gordura, né, vai atrapalhar o seu desempenho durante o dia. Então, se você ia fazer atividade física, se você ia ter força, então vai demorar, vai te botar mais lento. E aí vem também os vegetais. Os vegetais vão adicionar muita carga ao seu organismo, já que eles são carregados em fibras, né, e demoram muito mais para digerir que as frutas e não aportam açúcar suficiente, não aportam energia. Então, é inteligente vocês deixarem para fazer essa saladona ou aquele prato mais preparado, frugívoro, à noite. Essa é a recomendação dele, tá? Durante o dia, então, frutas, tranquilo. À noite, vegetais, gordura. E à noite, a única fruta que ele recomenda são as frutas ácidas, que é o contrário de manhã, tá? Então, quero comer laranja. O melhor horário para laranja vai ser junto com esses vegetais. Tem outros benefícios também, as frutas ácidas com vegetais, para melhor assimilação do ferro e alguns nutrientes. Então, só para marcar esse ponto aí, tá? Frutas ácidas à noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a combinação dos alimentos, né? A importância um pouco dela, que vocês já devem saber um pouco sobre o tema. Os alimentos, cada alimento, o corpo vai digerir de uma forma diferente. Alguns são mais similares, mas cada um vai ser de uma forma diferente. O autor do livro mesmo, ele recomenda que os alimentos sejam ingeridos de forma individual, né? Como melhor, né? E a gente entende isso na natureza, né? A vaca vai começar a comer capim, ela come capim o dia inteiro, não sei. O leão vai comer um animal como animal, e assim vai. Ninguém tem essa dieta variada, nenhum outro animal, como o ser humano, né? Que coloca 10 variedades de coisas em um prato, entre temperos e coisas. Então, a gente vai comer banana, o ideal seria comer só banana, certo? Digestão vai ser otimizada nesse caso. Mas, claro, se a gente tem aquela vontade, ou tem escassez de uma só fruta madura no momento, a gente vai comer outras frutas. Aí vai poder misturar. Dentro dessas misturas tem umas tabelas, aí vocês colocam combinação de frutas, acho que tem aqui no grupo também, a gente pode mandar no higienismo, e eles vão explicar, né, a questão das frutas que estão no grupo de frutas ácidas, semiácidas e doces. E aí, qual que combina com qual? Basicamente, são as doces vai com as semiácidas e as ácidas vão com as semiácidas também. E depois, as que não combinam são as que estão nos extremos, né? A doce com a ácida. E a melancia e o melão estão como, né? Como coringas aí. Essas não combinam com nada. É comer sozinho mesmo. Quando for fazer refeição de melancia, é a melancia sozinha. Depois, vegetais também têm suas combinações. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque é um tema mais de olhar a tabela e brincar lá e ver o que vocês podem fazer, né? Para ter uma melhor digestão. Mas é importante isso também. Porque se a gente não digere bem um alimento, a gente não se nutre bem. Então, não vê os benefícios do frugivorismo, né? Da dieta ideal. E vai atrapalhar aí vocês continuarem na dieta por um período comprido. Falar só um pouquinho também de como a gente deve comer a fruta, porque o autor fala 10 vezes, 20 vezes no livro sobre a importância de comer as frutas maduras, tá? É outro erro muito comum. A gente deixa para comprar a banana um dia antes de quando a gente quer comer, aí termina não encontrando a banana madura. E é extremamente importante isso. Por quê? Porque os nutrientes dentro de uma fruta, a disponibilidade dele, a capacidade da gente assimilar um nutriente, pode alterar em 10 vezes ou até mais se a fruta está madura ou não.
E depois os açúcares que estão presentes nas frutas vão se transformando em simples ao passar do tempo, vão madurando, então eles são complexos quando eles são tão verdes. Então, complexo, difícil de digerir, não é o tipo de açúcar que a gente preferiria, né, pelo menos. Então, vai passando o tempo e vai virando simples, simples, simples. Começa com 20% simples, termina com 80%. E o inverso com complexo, né? Então, a gente tem que tratar de chegar ao máximo de simplicidade na fruta, máximo de açúcar simples, para que a assimilação seja mais leve e mais eficaz. Para que uma banana te satisfaça, que você sinta bem com ela, ela deve estar bem madura. Então, vamos lembrar disso aí, saber que quais frutas precisam de madurar, porque tem outras que você compra, por mais que deixe na geladeira, né, tem até a tabela de quais são essas frutas, elas não vão, na geladeira ou fora da geladeira, elas não vão madurar mais, como, por exemplo, uma laranja, né? Laranja, você compra ela, você pode consumir ela aqui, ou daqui a 5 dias não muda muito. A melancia, entendeu? Vai apodrecendo. Agora, tem outras como banana, mamão, né? Exemplos assim, manga, elas precisam estar no ponto de madurez. Então, concentra nisso aí para que a dieta também funcione, comer minhas frutas maduras, não esquecer dessa parte. Bom, agora continuando aqui, eu vou falar um pouco dos vegetais, que é a parte mais difícil, eu diria, mais complicada para todo mundo que quer suceder na dieta frugívora. A gente esquece a necessidade grande de vegetais que tem. Se a gente observar os macacos, né, os nossos parentes aí que estão nessa dieta, eles comem quantidade absurda de vegetais diariamente. A gente perdeu esse costume, a gente não tem, às vezes, vegetais de qualidade disponível. Então, são vegetais que são ruins, a gente não digere já eles bem. Então, tem toda uma questão. Mas, mesmo assim, se vocês querem fazer uma transição a uma dieta, permanecer nela, vocês vão ter que se esforçar até o corpo acostumar. Cada vez mais, o corpo de vocês vão acostumar a comer vegetais. Agora, quais são os vegetais? Bom, vegetal, vou dar alguns exemplos. O alface é um vegetal, né? Couve, aipo, rúcula, também tem o brócolis, a couve-flor, o repolho, e aí vai. São vegetais, são mais folhas, mais, pensam assim, mais folha, mas algo que, né, uma arvorezinha. Não é bem o fruto, como pimentão, como tomate, né? Então, vegetais é mais isso. Agora, como a gente está falando da dieta 80-10-10, os mais recomendados pelo autor são aqueles que são de folhas moles, digamos, né? Folhas fáceis de digerir, que tem menos celulose, né? Estamos falando aí do alface, em sua maior parte, e o aipo. Alface, aipo. Esses são os vegetais do autor da dieta 80-10-10. São os que ele mais recomenda. Ele fala, tá dentro da dieta comer couve, por exemplo, comer repolho, comer brócolis? Tá. São boas fontes de nutrientes excelentes para ele, né? Porque ninguém vai discutir os nutrientes que tem um brócolis, mas são fáceis de digerir, fazem bem para a gente. Aí já é uma questão onde que não é tão perfeito, tá? Para digestão, porque a gente não pode digerir muitas dessas fibras e elas terminam, ele explica aqui, arranhando o nosso trato digestivo e também nosso intestino e causando a necessidade do corpo de criar muco para se proteger desses alimentos que arranham, que é o único lugar de onde eu li um ponto de vista assim, mas para explicar para vocês aí. Então, vamos tratar, né, se a gente quer seguir as instruções dele, de comer alface e aipo bastante. E o resto que seja como uma suplementação, uma pequena quantidade. Beleza? Agora ele fala 2% a 6% da nossa caloria diária em vegetais. Deixa eu falar, é pouquinho, é só 2% de vegetal, eu como uma cabecinha de alface ou meia, já dá uns 2%, né? Não dá. Se você for calcular, colocar numa calculadora, pesar seu alface, você vai ver que é muito mais do que uma cabeça de alface, 2%. Se você consome 2.000 calorias, vai ser no mínimo 2 cabeças de alface diariamente. Então, aí é onde que o autor talvez pega todo mundo, fala assim, nossa, eu achei que era mais fácil estar na dieta, que eu estava fazendo certo com alface. Eu comi uma salada, uma baciona assim. Se você for calcular, aí deu 50 calorias. Então, não chegou a dar os 2%, tá?
Então, façam um cálculo de quanto que é o mínimo, né, o 2% das calorias que vocês precisam, para uma pessoa que tem 100 quilos, ou 100 quilos, não, para uma pessoa que consome 2.000 calorias, para uma pessoa que consome 3, para o Chaba, que deve estar precisando de umas 5.000, porque ele está pedalando para caralho. Então, vai aumentando essa quantidade de vegetais que você precisa durante o dia. E aí, cumprindo isso, vocês vão ter aquela facilidade em não sofrer a ausência do sal, né, do sódio. Às vezes também pergunta comum, como você faz com sal, como é que você aguenta para não ficar com aquela ansiedade para comer um sal, alguma coisa. Sempre você pode enganar o seu paladar, né, comendo uma coisa gostosa, gostar de fazer receitas, pegar o tomate, espremer, pegar o suco e fazer uma receita. Para o paladar estava ótimo, estava parecendo que estava salgado. Mas se eu não comesse vegetais fortes, se eu não sentasse ali com minhas 5 cabeças de alface, que eu já cheguei a comer, assim, dos dentes ficar até, eu não ia embora de verdade aquela vontade de comer salgado. Então, um vai saciar o paladar e o outro vai saciar a necessidade real que você está tendo de alguns minerais ou até mesmo do sódio bom que tem os vegetais, tá? Então, isso aí é sobre os vegetais, também outro ponto que talvez a gente falhe aí, esquece na dieta frugívora. Agora, bom, falar só um pouquinho do excesso de gordura, ele fala muito do excesso de gordura relacionado a problemas com pâncreas, né? Com a diabetes e também a letargia do corpo. A gordura, ela entra no nosso torrente sanguíneo, ou passando por onde passa, e ela trabalha como um aislante, né? Ela vai entrar no nosso sangue e vai atrapalhar ou impedir, né, às vezes, ou se não fazer muito mais lenta, a absorção do açúcar que está rodando no nosso sangue. O açúcar entra no sangue, né? Depois do sangue ele passa para as células. Então, nesse processo de passar do sangue para as células, se você comeu gordura junto, ou se você está cheio de gordura, é muito difícil para ele passar. E o que a gente precisa para ele passar? Para abrir aquela célula e o açúcar entrar lá dentro, a gente precisa de uma chave que chama insulina, né? Então, a insulina vai ser a chavezinha que vai abrir a célula e o açúcar vai passar do sangue para a célula e fazer a nutrição. Então, se você dificulta isso, aí você precisa produzir mais insulina, seu pâncreas, porém, que é o que a insulina trabalha mais, chegando à exaustão, chegando às vezes não conseguir produzir o suficiente, causando aí os sintomas de diabetes. Então, ele relaciona, e tem muitos relatos de muitas pessoas que já se curaram de diabetes, só tendo uma dieta frugívora, né, baixa em gordura, né, 80-10-10. Então, aí está a relação. Se vocês pegam uma banana e bate com aquele abacate, a digestão dessa banana vai ser muito negativa, tá? Porque a gente sabe que as frutas, por mais que elas tenham menos carboidrato do que os cereais, por exemplo, o arroz, a mandioca, essas coisas, esse açúcar delas é facilmente digerido. Então, o ideal é a gente comer e rapidamente ali para a célula. E assim é naturalmente. Se a gente comer só melancia, por mais que seja aquele tanto de melancia, rapidamente vai acontecer a nutrição, o açúcar vai sair do nosso sangue e vai para a célula. Agora, se a gente mistura ela com um abacate, ou se a gente está no começo da dieta, onde tem tanto gordura dando volta, a digestão vai ser um pouco mais lenta e, porém, a pessoa pode sentir alguns desconfortos, tá? Então, fica aí o problema da gordura, um dos principais, né? A gordura tem vários problemas, a gordura em excesso tem vários problemas para o nosso corpo. Proteína em excesso é basicamente câncer, né? A gente sabe, tem um estudo aí que é o estudo da China Study, o estudo da China, né? Que nesse livro o cara fala em 800 páginas lá, nem lembro quantas páginas tinha, quase o tempo todo, provando como o excesso de gordura desperta, né, o câncer dentro da gente. Então, esse para mim é o principal motivo pelo qual a gente deveria ter cuidado com o excesso de proteína. E depois também, o excesso de proteína é muito difícil de digerir, causando danos também aos nossos órgãos, né? Que são os órgãos desintoxicadores do corpo, como rins e fígado, né? Trabalhando ali em excesso. Então, um pouco aí só para falar que a proteína também em excesso é um problema. Os principais problemas que a gente tem na nutrição é o excesso de proteína e gordura, tá? E as principais faltas que a gente tem é minerais e vitaminas.
Então, quando você está numa dieta frugívora, você ingere, às vezes, 10, 15 vezes mais minerais e vitaminas do que você uma dieta vegana, tá? E você consome muito menos proteína e gordura. Então, consequentemente, vocês estão vendo que vocês vão ir a caminho da saúde, né? Então, é isso aí. Só para vocês terem uma ideia dessa parte. Desintoxicação. A gente tem que esperar que vai ter uma desintoxicação na dieta. O corpo automaticamente, quando ele tem um descanso fisiológico, a digestão é mais fácil, então ele vai sim se desintoxicar. Então, no começo, a gente não tem que esperar, tá tudo certo, né? Podem sair espinhas, pode sentir meio mal, pode sentir diversas coisas, né? Que às vezes eu não experimentei, mas muitas pessoas experimentam. Então, ter isso em conta. Depois também veio o tema do muco, né? Que é algo tão falado pelos jejuadores também. O muco, como eu tinha explicado, o GAN vê o muco de uma forma um pouco diferente. Os vegetais, o trigo, né? Alguns grãos também, ao comer, eles arranham as paredes do intestino e também do nosso trato digestivo e causa o corpo criar esse muco para se proteger. E o muco, ele prevém a gente de assimilar nutrientes. Então, é algo negativo. A gente quer tirar o muco do nosso corpo, do nosso trato digestivo, de todos os órgãos, para que tudo funcione melhor. Então, no começo, vocês vão estar assimilando um pouco menos os alimentos, vão estar sentindo um pouco menos os benefícios da dieta, mas ao passar do tempo, seu corpo vai confiando cada vez mais em você e vai tirando essa proteção que ele tinha para certos alimentos e vai absorvendo cada vez melhor a quantidade, as frutas, os vegetais que você come. Então, vão notar também ao largo da dieta a necessidade de comer menos, ou a pouca capacidade de comer o mesmo tanto que é o começo, ou nos primeiros anos ou meses, tá? Então, isso é um pouquinho sobre a desintoxicação, tem em conta isso aí. Agora, eu vou falar também muito brevemente sobre alimentação antes, durante e depois. O que ele indica antes, durante e depois de uma atividade física? Basicamente, ele escolheu uma fruta para falar, ele tem capítulo em outros livros dele falando somente de uma fruta que é a fruta, em sua opinião, perfeita para o ser humano, que é a banana, né? É a fruta mais aceitada, a fruta, né, mais densa em nutrientes que a gente comumente aí à venda. Então, é a banana. A banana, ele recomenda, se você for treinar mais à tarde, né? Se for de manhã, ele recomenda em jejum, né? Mas se for treinar mais à tarde e tiver que fazer uma refeição antes, a banana é a melhor para encher seu corpo de glicogênio. Tá com açúcar nos músculos prontos para você fazer aquele treino. Depois, se o seu treino é muito comprido, como o da Chaba aí demora 8 horas, ou quando o meu demorava 3 horas também, quando eu fazia maratona, nesses casos onde supera 1 hora ou 2, ele recomenda fazer um batido durante um batido de banana, água e aipo durante a atividade física. Ele ainda recomenda, se for 2 horas só, vamos supor, somente banana e água já é suficiente. Agora, se o treino for muito exaustivo, aí precisa também começar a repor o sódio, então ele recomenda o aipo, banana, aipo e um pouco de água. E é bastante água, na verdade não é uma vitamina, não, é tipo quase 1 litro d'água e 2 bananas bem maduras dentro, 1 ou 2 talos de aipo. Então fica um suco bem líquido, você está se hidratando e está devolvendo um pouco do açúcar para o corpo. Essa é a indicação dele, em mais de um livro. Então, queria só comentar isso. E, depois de treinar, extremamente importante para ele consumir banana outra vez. Aí fica meio chato, né? Pô, é banana antes, no meio, depois. Sim, eu estou aqui fazendo um resumo do que ele fez. Eu provei várias coisas, eu comi melancia depois, eu comi melancia antes. Realmente, a banana, para mim, foi muito efetiva. No dia que eu corri minha maratona, que eu demorei 4 horas, 47 minutos em completar, eu consumi somente isso, foi banana, aipo e água, tá? Durante todo o transcurso. E também nos meus treinos, quando os treinos superavam 1h30, era sempre banana, aipo e água. E funcionou comigo, né? Eu provei também muitas coisas. Então, é isso aí sobre o treino. Agora, para concluir e abrir aí para alguma pergunta, vou falar da importância de ser 100% fruge. Eu acredito que todo vício, né, assim como uma pessoa que quer sair, vamos supor, do cigarro, do álcool, né, essa pessoa tem que sair desse vício totalmente. Você não vai falar para uma pessoa que quer deixar o crack, ela consome só no domingo, né, ou vai consumir uma vez ao mês. Com certeza isso vai ser negativo.
Por mais que tenha pessoas que falam, não vamos ser extremistas, porque se for muito forte, você desiste. Na minha opinião, né, e opinião de alguns livros também que eu li relacionado ao frugivorismo, era isso, é você falar assim, parei, a partir de agora eu vou fazer um teste, por um tempo, entendeu? Meu tempo, o que eu me propus foram 2 anos, né? Porque eu li um livro que falava, se você não tiver 1 ano ou 2 na dieta, o livro chama 12 Passos para o Frugivorismo, está aí disponível nos grupos e tudo. Você não tem ideia do que é a dieta, porque nesse período seu corpo está se adaptando, você está aprendendo e coisas assim. Então, a recomendação é você propor um tempo, você sentir, e nesse tempo, você tirar do seu cérebro, da sua cabeça, a possibilidade de uma recaída. É a forma mais fácil, porém, você talvez olhe e fala, nossa, Humberto, mas é muito duro, você está mandando eu ficar, sei lá, vou ficar 6 meses, eu não vou ter oportunidade de comer alguma outra coisa que eu queira. É sim, porque é mais fácil assim do que você permitir talvez ter uma recaída. Aí, minha recomendação. Depois, também falando sobre a importância de 100%, segundo esse livro, 12 Passos para o Frugivorismo, o autor dizia, ele fez uma tabela e dizia lá que para ele, uma pessoa que está 99%, né, só para falar uma parte, frugívora, mas 1% não frugívora, ela tem uma desintoxicação, ou seja, uma aproximação à saúde 10 vezes mais lenta que uma pessoa que é 100%. Então, se uma pessoa que é 99%, significa que ela ficou 100 dias frugívora, e no dia 100 ela foi lá e comeu alguma coisa, né? Que pausou essa desintoxicação. Então, a desintoxicação ficou 10 vezes mais lenta, porque no dia 100 você decidiu parar, tá? Ou diminuir. Então, tenham isso em conta, se vocês querem sentir os benefícios do frugivorismo, tentar ir de forma bem limpa, tentar botar na sua cabeça, olha, eu estou frugívoro e vou fazer isso por tal tempo. E tirar a possibilidade de ter uma recaída, talvez fique até mais fácil. Agora, bom, eu já passei aí pelos pontos que eu acho que era importante vocês terem em conta aí para suceder e ter sucesso aí na dieta frugívora. Vou abrir agora para pergunta. Já vi alguns comentários aí, Noé, se você puder ler para mim, estiver aí, agradeço, que eu não estou conseguindo ver os comentários. Iogurte de coco altera a gordura dele. De Antonini. Então, o iogurte de coco eu ouvi falar por outros autores, não pelo Graham, né? Que o coco fermentado, qualquer gordura fermentada, é muito melhor, muito mais fácil de digerir. Eu mesmo provei iogurte de coco em alguns momentos, eu me senti muito melhor do que comer o coco mesmo. Mas agora, para me dizer como altera, eu acredito que fica mais fácil a digestão, até mesmo porque tudo que é fermentado está já digerido, né, de certa forma, pelas bactérias que formam ali, as bactérias beneficiosas, né, para a nossa saúde. Então, fica mais fácil a digestão desse alimento. Agora, não posso dizer, assim, tecnicamente, como alteraria aí essa gordura. Mas, na minha experiência, é melhor. Eu acredito que seja melhor também. Mas não está incluída aí né, tudo que é fermentado, digamos, na dieta frugívora. Se vocês quiserem fazer uma prova da 80-10-10, assim, de forma crua, o autor não recomenda. Né? Humberto? Oi. Edileuza. Oi, diga, Edileuza. Quando você fala no aipo, no caso é o salsão, não é? É salsão, desculpa, alguns lugares chama salsão, é sim. Humberto, vê só, o salsão com suco de laranja, ele tem algum problema? Nenhum problema, né? A laranja ajudaria aí, porque o salsão também, sendo um vegetal, é rico em ferro, então ajudaria ainda na assimilação aí desse ferro. É positivo, pode fazer essa mistura aí que é ótima. Pronto, porque eu tomo todos os dias, né, um suco de salsão com Agora sim, a laranja teria que ser de forma inteira, tá? O autor sempre fala que as frutas, os vegetais, de forma inteira. Se você espremeu sua laranja, tirou só o suco e jogou fora o bagaço, aí já não fica tão legal, tá? O ideal seria você pegar a laranja, cortar ela, vamos supor, em cruz, arrancar tudo com o bagaço, né? Jogar, tirar só as sementes, bater tudo junto e tomar aquele suco grosso que vai ir com pedaços da laranja. Isso é o ideal. Sempre não refinar nenhuma fruta, né? Ah, entendi. Mas, no caso, aí você colocaria no roal e só tirava
no caso, o suco, né? Não ia tomar ele com Não, a pasta. no caso, eu nem colocaria no bual, né? Se eu tô na 80-10-10, eu vou fazer uma vitamina de aipo e laranja, em vez de um suco, né? Os sucos não Entendi. estão recomendados, porque ao você tirar as fibras, a assimilação do açúcar fica muito mais fácil e, porém, às vezes é muito violenta. Aí o corpo já não acompanha a insulina, você tem um pico de insulina talvez muito forte. E também você retira fibras valiosas, né, daquela fruta, daquele alimento. Então, não é recomendado aí na dieta 80-10-10 isso. Mas sim a combinação laranja, se você sentar com as laranjas, comer laranja, comer aipo, ou se bater tudo no liquidificador, né, que não altera também, então sim é recomendado. Tá bom. Gratidão. Que isso, de nada. Alguma outra pergunta? Acho que tinha feito uma pergunta no comentário, eu perdi de novo. Tudo bem, gente? Então, Antônio, tem uma sim, pergunta aqui. Antônio. Ora pronobis está nos estatutos de alface, sendo mole? Da hora pronobis. Sim, a hora pronobis na 80-10 aí nem sequer fala das punks. Mas, na minha opinião, se vocês estão comendo uma punk que é cada vez mais molinha, mais próxima ao alface, para mim é melhor. Nutricionalmente, se você pegar e analisar, né, uma hora pronobis e analisar uma alface, ela vai ser mais densa em nutrientes, e tem nutrientes que às vezes outros não têm, né? O alface não tem nesse caso. Então, sim, quando vocês estiverem comendo as punks, como a hora pronobis, vocês têm que ver se é uma punk dura, se é uma punk que parece um repolho ou um brócolis, ou se é uma punk que você vê que é como um alface. Então, também para se ter em conta nisso aí. Mas, perguntando assim sobre como o livro não aclarou bem isso. Ele é meio anti-crudivorismo, né? E a hora pronobis é como, sei lá, é um crudivorismo em si. Mas não se fechar a detalhes, assim. Eu acho que o importante é ideia geral, né? Às vezes, se o autor tinha muita assim, exigência com uma coisinha de nada e tinha uma hora pronobis, eu cheguei a provar. Mas que quantidade de hora pronobis eu consegui comer? Uma quantidade, assim, muito pequena, não é a mesma quantidade que eu consigo comer em alface, por exemplo. É difícil você conseguir uma grande quantidade de hora pronobis. E não esquecer que o volume ou peso é muito importante na nutrição. Às vezes a pessoa fala, a hora pronobis, eu fiz lá uma análise nutricional da hora pronobis e ela tem 30% mais do que essa, 40% mais ferro, não sei o quê. Mas e aí, você comeu só 10 gramas e eu comi 100 gramas. Então, por mais que o alface tinha 30% menos, eu terminei comendo 3 vezes mais nutrientes que você. Então, tem em conta isso quando vocês estão também analisando um alimento. Às vezes fala, a espirulina é muito boa, tá? Vai lá e vê os nutrientes, 70% de proteína. Mas você consome 5 gramas. Então, 70%, 5 gramas, consumir 3 gramas de proteína, enquanto você consumiu alface, você consumiu 30 gramas, né? Porque você comeu, sei lá, uma bacia gigante. Então, ter isso em conta também. Que quantidade a gente consegue comer dos alimentos, não só a densidade que ela tem. Sim, a hora pronobis é mais pesada, sim. Agora, não sei se a pessoa consegue comer, vamos supor assim, 100 gramas, que alface, geralmente uma pessoa come meio quilo, 1 quilo de alface, né? Dentro da dieta frugívora para bater, digamos, os números. Se você conseguir essa mesma quantidade, ou 700 gramas, vamos supor, de hora pronobis, aí é joia, é maravilha, entendeu? Eu estou falando assim, no caso pessoal, eu tenho plantado aqui hora pronobis e eu nunca gostei ou consegui comer mais que uma quantidade pequena. Mas é assim, nutricionalmente, parece ser muito boa. E teve outra pergunta aí que eu perdi, viu? Mas pode fazer aí. Faz de novo aí, se eu não respondi. Foi se transformar o coco em iogurte altera a quantidade de gordura dele. Parafraseando a pergunta. A pergunta era se o iogurte... Eu tinha respondido essa, que alterar a quantidade eu não sei, mas a disponibilidade. Eu já vi outros autores, como o Alkaline Man, que fala sempre que a melhor gordura é a gordura fermentada, né, e tal. E eu sim provei tomar iogurte,
como eu me sinto é muito mais melhor. A minha digestão é como mais leve. Se eu pegar o coco, bater ele, chegar a tomar sem fermentar antes, nossa, é pesadíssimo, né? Comer excesso de gordura é pesado, mas agora comendo ela fermentada fica menos pesado. Agora, para mim te falar se altera, se eu sei alguma coisa assim, técnica sobre isso, eu não sei. Realmente é só minha experiência mesmo que eu senti melhor. Mas dentro da dieta 80-10-10 não está incluído os fermentos, né? E uma outra quais as melhores combinações de frutas ou não para quem pratica yoga? Quais as melhores combinações de frutas para quem pratica yoga? Então, eu acho que aí talvez poderia ter alguma recomendação dentro até do Ayurveda, né, relativa a isso, mas dentro da dieta 80-10-10 ele não tem nenhuma recomendação diferente, não, segundo a sua atividade física. Até mesmo uma pessoa que levanta peso, segundo o autor, ele só vai aumentar a sua ingestão de quantidades e ele vai conseguir aquela massa muscular, né, sem ter nenhuma suplementação ou mudar que alimentos vai consumir. Então, basicamente, o que comer e quanto comer ou como combinar vai a mesma coisa para qualquer praticante de qualquer esporte, segundo ele, né? Vai aumentar a quantidade de caloria. Uma pessoa que faz yoga, ela gasta muito menos caloria do que uma pessoa que faz corrida, né? Ou que faz bicicleta. Então, é aí onde que vai variar quantas calorias eu vou comer ao dia, que consequentemente caloria é quantidade de comida, né? E quantidade de nutrientes em geral. Mas não muda, ele não tem nenhuma recomendação particular para isso. Eu acredito que é só, viu, Humberto? Não tô vendo nenhuma outra pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu não sei qual é o contexto. Ela perguntou: e se for o contrário do estômago? Essa foi respondida já, se for para diminuir o estômago. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode trazer ou escrever de novo. Bora, gente, pergunta pro Humberto aí, aproveita o nome. Sabe, eu tô te escutando bem estranho, entendi não. Tá estranho. Peraí. Assim, a melancia se pode misturar. Isso aí, na verdade, eu vou até perguntar para os mais sabidos aí, porque até mesmo quando eu estava na dieta, eu misturava melancia com alface, porque eu gostava de comer no barco, né? Para quem não sabe, eu sou piloto de barco, aí eu comia à noite, todo dia de janta, uma melancia inteira e alface, umas cabeças de alface. Aí eu sentia ótimo, né? Para mim dava tudo certo, mas eu sempre via melancia só com porque o Graham fala, alface vai com qualquer fruta. Ele nunca falou assim, menos com a melancia. Uma coisa meio aí que não está tão clara para mim, né? Mas alguém sabe aí responder melhor se melancia combina com folhas? Eu acho que a Então avaliação tá todo mundo na mesma empírica dúvida. A avaliação empírica, acredito que seja a melhor fonte de informação, né? Então, a gente fazer o próprio experimento. Eu, pessoalmente, nunca fiz essa experiência que você fez. Então, não poderia dizer. Mas se você se sentia bem... Eu me senti, porque eu tinha que colocar o alface em alguma hora do dia, de comer separado. Aí, o que eu fazia? Eu comia melancia e passava meia hora, eu comia o alface. E aí, da melancia, estava tudo lá ainda, mas que eu comia uma melancia inteira, eu comia muita melancia. Aí, eu misturava e sentia bem todo dia. Aí eu falei, tem que ser, né? Não deu para fazer separado. Então, eu misturava e eu me sentia bem. Agora, passar a prova. Eu não vi claramente, eu não entendi claramente, pelo menos, essa parte. Para dar uma resposta assim tão concreta. Eu, Humberto, licença da palavra, eu vi algumas daquelas tabelinhas de combinação de frutas que colocava os melons, né, então melancia e coisas assim, do lado de verduras. Então a única coisa possível de combinar seria as verduras. Então não me surpreende o que você está falando. Mas não é Pode todos ser. os autores, são só alguns, assim. Esse é outro tema, que às vezes a gente vê a tabelinha e um fala uma coisa e outro fala outra. Né? Eu sempre segui bastante essas tabelinhas pro lado das frutas, mas eu fui mais
aventureiro pro lado dos vegetais, ou não me preocupava tanto, né? Misturava mais os vegetais, alguns vegetais que não combinavam entre si, ou algumas vegetais com frutas. Aí sim, mas agora fruta com fruta eu respeitei dentro de tudo. De manhã, então, melhor mamão e banana é ótimo. Depois de muito tempo, depois de muito tempo de experiência, o café da manhã que eu escolho quase todos os dias é mamão e banana. Às vezes eu tô com excesso de manga, igual eu tô aqui com 2 caixas, aí eu começo com manga, mas o que eu me sinto melhor é mamão e banana. Mamão e banana, café da manhã não falta. São frutas especiais. Mamão, principalmente. Depois de muito tempo no frugivorismo, eu fui cada vez diminuindo mais a banana e aumentando o mamão. 2, 3 quilos de mamões em uma refeição. Maravilha. Oi. Ah, tá. Posso falar? Oi. Pode. Ah, tá. Não, que alegria ouvir que alguém tem caixas de mamão, porque uma fase da minha vida eu comprava 2 caixas de mamão e a pessoa perguntava, nossa, sua família é grande. E mal sabia ela, como que você vai explicar, sabe? Falar que é só pra gente fica feio. Sim, não é tanto assim. Eu passava no distribuidora e aí quando eu ia, eles até já sabiam que eu levava assim várias coisas, inclusive 2 caixas de mamão, se não fosse mais, e fora outras coisas, né? Mas é legal, é bom ouvir isso, né? Obrigada. É ótimo, né? Também eu vou no mercado não, como é que chama? Ceasa aqui, o carro volta cheio, com caixas e caixas de frutas. E sempre o pessoal pergunta, eles entendem que eu estou comprando para vender, ninguém vai achar que eu estou comendo tudo isso. Sim, com certeza. Não dá para explicar, 50 cocos, 30 cocos. Sim, e uma vez eu estava carregando para o carro também, né? Aí até uma pessoa chegou e falou, já que você tem muito, né? Aí eu falei, pô, cada um desses aqui, se tivesse mais eu comia, né? Mas é muito legal. Não adianta explicar. Legal. Legal. Alguém perguntou aí se eu recomendo ir de uma para o Fruge. A recomendação também do autor da Dieta 80-10-10 é de uma, ele nunca fala de transição. Porém, eu já li outros livros, né, de jejum, como o Eret, que fala bastante da importância de uma transição. Então, fica difícil para recomendar o que fazer. O mais seguro é sempre uma transição, né, ou seja, ir passando de pouco. Mas eu, na minha experiência, já seja quando eu virei vegano do dia para a noite, quando eu virei frugívoro, bem dizer do dia para a noite, que eu fiz uma semana de transição, passar de uma vez sempre foi mais fácil, tá? Agora, cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente, o emocional é muito complexo, mas se eu for fazer alguma dieta ou fazer alguma coisa ou deixar algum vício, eu vou fazer 100% e vou fazer o mais rápido possível, né? Adri chegou. Oi, Adriana. Olá. Olá. Olá, vou te passar a bola aqui, a gente terminou já tem um tempinho e todo mundo querendo fazer macarrão. Olá, esperamos que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Para apoiar os projetos Vitalize, acesse apoie.vitalizefestival.org e faça sua contribuição, pois com seu apoio nós vamos mais longe.